E aí, galerinha do YouTube, maravilha, maravilha, Avante Lovers de Norte ao Sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigo e amiga, torcedora do São Paulo. Este é o Avante Meu Tricolor, meu nome é Rafael Emiliano, fique à vontade, a casa é sua. Rapaziada, vamos lá, né? Muita gente mesmo, vindo nos privados da vida aí, seja pelas próprias redes do Avante Meu Tricolor, aliás, segue a gente lá, né? Procura aí Avante Meu Tricolor no Twitter, no Instagram, no Facebook, que você vai achar a gente. Temos canal de WhatsApp também, tá na descrição do vídeo, você pode entrar lá para ficar sabendo, tendo uma atualização em tempo real das coisas que acontecem no Tricolor. Muita gente entra em contato para perguntar, Rafael, por que o São Paulo escolheu a Vila Belmiro? Por que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro? Né? Todo mundo sabe, o Morumbi vai ficar fechado o restante do ano, nesse mês em específico, por conta das grandes sequências de shows, né, que o Tricolor vai alugar o seu estádio para ter, né, e depois disso, em dezembro, o estádio vai ficar fechado para a troca do gramado, visando a temporada do ano que vem. A gente já trouxe no nosso site, www.avantemeutricolor.br, a informação de que, né, muito provavelmente essa troca de gramado vai permitir ao São Paulo realizar jogos no Morumbi somente em janeiro, no final de janeiro, ou seja, quando a temporada do ano que vem já estiver em andamento. Mas isso é assunto para outro vídeo, esse assunto para mais para frente a gente abordar com mais calma, com mais apuração, né, atualizando vocês das informações, né, entre lá no nosso site, leia a reportagem que a gente já escreveu a respeito. O foco hoje aqui é a gente tentar esclarecer, de acordo com o que a gente apurou, né, é claro que não é a verdade absoluta, mas por que a Vila Belmiro? Por que o São Paulo decidiu jogar na casa do Santos? É só pelo acordo que ele tinha lá com o rival do Litoral, para que o rival do Litoral pudesse jogar no Morumbi? Tinha outras opções em mente a diretoria do São Paulo? A resposta é não para a primeira e sim para a segunda. Então, a gente basicamente vai traçar aqui para vocês os motivos que levaram o São Paulo a efetivar de vez, né, esse acordo com o Santos para jogar lá na Baixada Santista, desprezar outras opções, incluindo aí Brasília, com quem o São Paulo tinha um acordo, né, e de que forma a sugestão das organizadas, das torcidas organizadas do São Paulo, que foram sim consultadas para a tomada dessa decisão, e o jogo contra o Flamengo acabaram influenciando na escolha. Vamos lá, vamos contar tudo para vocês. Fica aí, a gente volta depois da vinheta. Pois é, né, rapaziada? Antes da gente começar a esmiuçar aí a escolha do São Paulo pela Vila Belmiro, você já sabe, rápido, sem perder muito seu tempo, vou pedir encarecidamente que você deixe o like no vídeo, que você se inscreva no canal. Se você já é inscrito, se você já acabou de se inscrever, já ativa o sininho aí para receber as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado, né? O YouTube vai te avisar. E aí você também não vai perder nenhuma atualização nossa aqui nessa plataforma, onde a gente está cumprindo a promessa de trazer vídeos para vocês recorrentes, quase todo dia. Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir gravar vídeo todo dia. Por enquanto, é o que temos, né? Compartilhe também esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina. Espalhe aí o link nos grupos de WhatsApp, de Telegram, né? Propague a palavra do Avante Meu Tricolor e ajude a gente a ser mais difundido aqui no YouTube, onde a concorrência é brava. Se você estiver vendo aí pelo Facebook, onde a gente também sobe nossos vídeos, também deixa o like, compartilha aí, né, a nossa página aí na internet com a São Paulina, né? Se inscreve aqui, né? Nem sei como é que se fala no YouTube, no Facebook, se fala se inscrever, eu não sei. Mas acompanha a gente aí, segue a gente aí, para você ficar muito bem informado das coisas de São Paulo. Você sabe, o João Avante Meu Tricolor é um veículo independente, sem apoio aí de grandes conglomerados de mídia, e por conta disso, toda ajuda é essencial. Você dando like, você já ajuda, mas eu vou pedir para que você pense com carinho
na possibilidade de você ajudar mais a fundo o Avante Meu Tricolor. Se você quiser e se você puder, por favor, colabore financeiramente com o nosso projeto de jornalismo independente. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vire membro do canal aí, né? É só apertar o botãozinho aí embaixo. O valor é módico, é o menor valor que a gente pode encontrar para justamente mais incentivar você do que propriamente da gente encher nossos bolsos. Né? Então, em recompensa, você ganha o direito de entrar no grupo de WhatsApp dos Avante Lovers. Né? Eu estou meio afastado lá, porque, como todo mundo sabe, eu estou sem celular. Essa semana o celular sai do concerto, mas o Márcio está lá, tá toda a galera lá, tem uma galera bem gente boa para você trocar ideia acerca de São Paulo e das coisas do tricolor. Né? Então, você também pode apertar o botãozinho a meio aqui, deixar sua contribuição esporádica aqui pela própria plataforma, ou o QR Code aí do nosso Pix está na tela, você aponta com o aplicativo do seu banco, também faz a sua doação, qualquer valor é muito bem-vindo, ajude o jornalismo independente a respirar. Se você, por acaso, tiver interesse em ser um patrocinador aqui desse nobre espaço, o link do nosso e-mail não, né? O nosso endereço do nosso e-mail está na descrição. Só entrar em contato aí que a gente negocia um valor bacana aí para divulgar a sua marca aí, enfim. Entre em contato, ajude o Avante Meu Tricolor, tá certo? Vamos lá. Vamos falar de São Paulo jogando na Vila Belmiro, né? Isso já era um assunto que todo mundo já sabia que ia acontecer. São Paulo já tinha anunciado, o São Paulo e a Live Nation, né, a parceira do São Paulo, quem de fato organiza e agenda esses shows internacionais lá no Morumbi, né? E essa agenda já estava divulgada há tempos. Existia toda aquela polêmica em volta de se o São Paulo passasse, se o São Paulo se classificasse para uma semifinal de Libertadores, para uma semifinal de Copa do Brasil, né, uma final de Copa do Brasil. Lembrando que a final, né, a semifinal e a final da Copa do Brasil ainda não estava agendada para o final do ano, como está agora. Né, como que o São Paulo ia fazer? E aí muita solução foi divulgada, muita solução foi respondida para a gente, de que o São Paulo ia ali montar palco fora do gramado propriamente dito ali, né, das quatro linhas, para prejudicar menos, ia ter toda uma construção de túnel ali para impedir que as pessoas pisassem tanto no gramado, que o gramado fosse tão castigado. Né? Tudo isso ficou na promessa. Né? Tudo isso ficou na promessa, porque o São Paulo, de fato, caiu fora da Copa do Brasil, caiu fora da Libertadores, e o entendimento da diretoria é de que não valia a pena, talvez. Né? Isso aqui estou supondo, tá? É uma suposição. Não valia, talvez, a pena tanto investimento assim para jogos do Campeonato Brasileiro. Né? Acontece que o São Paulo começou a entrar numa seara de derrotas, o São Paulo se complicou na tabela e, quem diria, os 4 jogos restantes do São Paulo da temporada com o mandante na sua casa se tornaram essenciais para o São Paulo conquistar, né, a sua sonhada vaga na próxima edição da Liberta. Né? Então, de uma certa maneira, aquele caráter de ter o Morumbi como arma, que seria tão necessário para o mata-mata, se mostrou agora necessário nos pontos corridos, né? E aí não tinha mais o que fazer. São Paulo vai ter que jogar em outro lugar. O campo escolhido foi a Vila Belmiro, né? O estádio do Santos, estádio acanhado, estádio minúsculo, todo mundo sabe. Não entendam, vocês santistas que estão vendo esse vídeo, não entendam como uma provocação. É fato notório, sabido que a Vila Belmiro está longe de ser um estádio adequado para um time grande, é um estádio muito tacanho, né, muito ultrapassado em todos os sentidos possíveis, e que o São Paulo escolheu como casa lá em 2023 para justamente jogar com o Bragantino. Inclusive, vai ter de novo, né, o São Paulo e Bragantino na Vila Belmiro agora. Mas naquela ocasião, em 2023 também, um Morumbi fechado para show, levou aquela partida lá para o litoral, né, registrando os piores públicos do São Paulo como mandante nos últimos anos. Aí, né? Claro que não tem como você comparar com o Morumbi, que é um colosso perto da Vila Belmiro, mas, enfim, né, São Paulo, ao que tudo indica, gostou da experiência. Na ocasião, a escolha pela Vila Belmiro se deu por conta do gramado. Todo mundo sabe a luta, a guerra de bastidores do São Paulo contra o gramado sintético. Né? Por mais que o São Paulo, em 2023, também, né, desalojado por shows, tenha ido jogar lá na Arena do Palmeiras, que é grama sintética, né? Mas
como os casos de contusão se avolumaram, naquele fatídica eliminação para o Água Santa, lá no Parque Antártica, São Paulo perde 2 jogadores e, basicamente, indiretamente, culpa a grama sintética por isso. O estádio do Palmeiras também tem toda uma polêmica do lado de lá, né? Do torcedor palmeirense pistola da vida, pelo fato do São Paulo jogar lá, porque eles voltam aquelas histórias, o São Paulo tentou roubar o Parque Antártico nos anos 40 e tal. Ou seja, o famoso cu doce, né? Desculpa o palavrão, mas é o famoso cu doce, porque eles podem jogar no Morumbi, né? Ah, mas é o Morumbi, não, o Morumbi, não sei o quê. Não, cara, hoje em dia o Morumbi já não tem mais esse viés de campo neutro, né? Fato notório, né? O entorno do Morumbi também já tem sedes de torcidas organizadas do São Paulo, toda essa identificação com as coisas são paulinas, né? Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco também, apesar do palmeirense muitas vezes só olhar o próprio umbigo como nessa questão, né? Mas o fato é que, como sem o Parque Antártica, São Paulo acabou assinando ali um acordo para jogar em Brasília. Antes tinha assinado um acordo para jogar no Pacaembu, só que Pacaembu também hoje em dia é grama sintética. Então o São Paulo já descartou de imediato. Também teve um atraso para a liberação do Pacaembu. Até agora só a Portuguesa jogou lá, né? O Santos também não quer por conta da questão da grama sintética, né? Prefere o Morumbi. Então é um mato sem cachorro. O São Paulo assina aquele acordo com Brasília, mas Brasília, basicamente, nesse Campeonato Paulista, São Paulo jogou lá 2 vezes com o mandante. Nesse Campeonato Paulista, não, Campeonato Paulista deste ano, me corrigindo, né? Falando em português mais correto. O público não foi lá, essas coisas, houve um preço abusivo de ingressos, né? Um valor meio astronômico. O São Paulo meio que brigou também lá com o Luiz Estevam, sim, Luiz Estevam, né? Senador da Nova Brasília, dono do site aí Metrópolis, dono do Brasiliense, né? Clube que já causou certa dor de cabeça em alguns times grandes, e que é ele quem promove ali os jogos de fora lá no Mané Garrincha, né? Houve um desacordo em relação a valores, e o São Paulo preferiu desfazer aquele acordo de cavalheiros que tinha lá, enfim, descartou Brasília. Existe a questão também, todo mundo sabe, do regulamento do Campeonato Brasileiro. Que o regulamento do Campeonato Brasileiro, após as últimas 8 rodadas, ele impede que um time jogue em outro estado. Então, você tem um cenário em que você briga com Brasília, você tem um cenário que o regulamento não permite você jogar em outro estado, né? E aí as opções ficam mais limitadas, né? São Paulo já previa isso lá atrás, quando olhou a tabela, viu a data agendada para a realização dos shows, e aí, né, enfim, antes talvez nem fosse tanto problema, porque todo mundo sabe, né, teve aquela questão dos jogos do brasileiro serem antecipados, o Brasileirão ia até o Natal originalmente, mas de toda maneira, o São Paulo preferiu evitar a fadiga, como diria um famoso personagem aí de seriado mexicano, e passou a estudar possibilidades dentro do próprio estado. Dois estádios surgiram nas discussões internas da diretoria do São Paulo, isso lá atrás, tá? Não é uma coisa recente. Muito antes do acerto, entre aspas, com o Santos. E eu já vou voltar no acerto com o Santos, propriamente dito. O Brinco de Ouro, onde o São Paulo joga no ano passado contra o Vasco, né? E é uma possibilidade muito bem aventada pelo fato do Brinco de Ouro ser considerado um estádio com uma capacidade legal de público, com um gramado adequado, né? O problema é que o São Paulo não queria pagar aluguel, né? Falando português bem claro, né? E aí, você tinha o Santos aqui batendo na porta, pedindo para jogar no Morumbi, era mais fácil costurar um acordo ali de cessão mútua do que necessariamente sentar com o Guarani para discutir o aluguel do estádio, né? São Paulo achou as taxas cobradas quando jogou lá no ano passado meio altas. Por isso preferiu também descartar essa possibilidade. Segunda possibilidade é o Canindé, da Portuguesa, ali na Marginal Tietê, um estádio histórico, conhecido. O terreno já foi do próprio São Paulo, né? Só que houve assim, um certo descontentamento dos dirigentes do São Paulo com as condições em que o estádio estava, né? O São Paulo acha que necessitaria fazer ajustes ali para receber jogos
da Série A do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa, né, virou SAF esse ano, estava quase em processo falimentar, é um time de quarta divisão, né? Está se segurando aí na elite do Campeonato Paulista, mas a gente não sabe quanto tempo, né? Isso que é verdade, desculpa a sinceridade. Meus amigos dos Ítalo vão ficar bravos, mas a gente trabalha com fatos, né? E o Canindé, de certo, ao longo desses últimos anos, foi meio que abandonado mesmo, né? É uma condição meio precária, né? Muitas vezes você passava ali na marginal, a impressão era de um clube fantasma, né? De fato, mesmo com problemas financeiros gravíssimos, né? É, teve lá recentemente, né? Se não me engano, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma final de copinha lá do Palmeiras e os problemas estruturais ali. Eu cobri aquele jogo, trabalhava na época num portal, famoso portal esportivo. Eu fui fazer a cobertura desse jogo e, de fato, é muito problema estrutural no Canindé, né? É uma coisa lamentável o que a gestão da Portuguesa, que agora é SAF, né, deixou se transformar no estádio. Além disso, tinha toda aquela questão também de se fechar ou não fechar o Canindé. A Portuguesa chegou a anunciar 3 vezes o fechamento do Canindé para reformas, para a demolição do estádio atual e construção de uma arena multiuso para receber shows com hotel, a coisa toda lá. Isso não saiu do papel até agora, a Portuguesa está com dificuldade de arranjar investidores. Né? Quando eu falo português, eu falo SAF, eu falo clube associativo. Né? A SAF não quer bancar sozinha a obra, tá um drama. Né? Depois eles tentaram reverter isso com um aspecto esportivo, né? Que, ó, a Portuguesa vai jogar a Série D, não pode jogar fora de casa, né? O Canindé é uma folha, blá blá blá. E acabou ficando. São Paulo, diante dessa indefinição, mandou lá algumas pessoas para observarem o Canindé em jogos da Portuguesa da Série D. Não gostou do que viu e a opção foi descartada. Melhor ficar na Vila Belmiro, que é um estádio que o São Paulo já conhece, que o São Paulo já jogou como mandante, que o São Paulo joga direto contra o Santos. E teve alguns fatores aí também que pesaram nessa decisão, que é, na verdade, o mote desse vídeo. Você clicou nesse vídeo para ver isso. Agora, com 16 minutos que eu estou falando, né? Que foi a opinião das torcidas organizadas do São Paulo. As duas principais, tanto a Independente quanto a Dragões da Real, elas foram consultadas, né, na figura dos seus líderes máximos, né, o Baby e o André Azevedo. Elas foram consultadas para saber o que elas achavam do assunto, e de cara assim, houve um aconselhamento de que não tire esse jogo do estado de São Paulo. Promova esse jogo num raio de 100 quilômetros, né? Para justamente a torcida que comparecer ter uma força aliada. Existia uma possibilidade muito grande do São Paulo jogar uma semifinal de Libertadores fora do Morumbi. E a primeira reação deles, no papo que a gente apurou, a gente conversou com mais de uma pessoa para gravar esse vídeo, foi de que, olha, São Paulo jogar em Brasília, com aquele clima que estava no Campeonato Paulista, uma semifinal de Libertadores, pode dar ruim. Lembrando que, né, seria o Palmeiras o adversário. Né? Então, de uma certa maneira, a pressão feita pelas organizadas fez o São Paulo não só descartar opções fora do estado, como o São Paulo sentir que tinha certo apoio para jogar na Vila Belmiro. Isso que eu estou falando é apoio interno. Né? De certa maneira, as torcidas organizadas têm esse papel, né? Meio de representante ou de porta-voz oficial das arquibancadas. E a Vila Belmiro veio vista como uma ótima opção. As organizadas do São Paulo gostam da Vila Belmiro. É um campo onde a arquibancada é muito próxima do gramado, então tem toda aquela questão da pressão. Realmente, você jogar com o mandante na Vila Belmiro é um fator, né, vamos dizer assim, que pode pesar muito a favor seu, né? Pode jogar muito contra o adversário. O próprio técnico do Flamengo, Felipe Luiz, disse isso na coletiva do último sábado, né? Então, as organizadas deram esse aval, acham que a Vila Belmiro foi uma boa opção e motivou o São Paulo. Um dos fatores do São Paulo não procurar também estádios mais profundos do estado de São Paulo, né, no interiorzão aí, ou até mesmo aventar essa possibilidade de jogar em outro estado, é o fato de ter esse maldito jogo contra o Flamengo, né? Porque o Flamengo está brigando aí na liderança da competição. Você imagina você jogar com o Flamengo, né, em Brasília. A torcida dos caras vai estar em maior número, né? São questões inerentes, né, ao empolgamento, e o Flamengo é uma torcida nacional. Então, o São Paulo, o entendimento do São Paulo, quanto mais para o interior do estado ele colocasse esse jogo, por exemplo, Ribeirão Preto, né, que o dono atual é um São Paulino, né, conhecido, né, aí
né, que comprou lá a SAF do Botafogo e administra o estádio, né? Então, assim, quanto mais para o interior você levasse, mais risco de você ter muitos flamenguistas, né? Ia perder aí esse fator campo, esse fator mandante que o São Paulo leva muito a sério. Então a Vila Belmiro também foi visto isso, teve a aprovação das organizadas, mas também no entendimento de São Paulo era um estádio, né, onde de fato os São Paulinos seriam maioria, né, você pela capacidade da Vila você pode fornecer um número reduzido de entradas para os flamenguistas, né? Baseado na proporcionalidade, né? Não na crocodilagem, vamos usar assim, entre aspas. Tá? Então, esses fatores fizeram isso. Né? Ah, Rafael, mas o jogo com o Flamengo não estava lá antigamente, é um dos jogos antecipados, né? Da rodada antecipada. Né? Ele não aconteceria nessa quarta-feira, ele estava previsto para acontecer lá. Mas é aquilo que eu falei para vocês: né? O São Paulo já estava com esses planos de fechar o Morumbi. O São Paulo já tinha esses shows agendados e, inevitavelmente, o São Paulo não jogaria mais no Morumbi no restante da temporada, tendo o jogo do Brasileirão até o Natal ou não. E tinha esse jogo contra o Flamengo, que o São Paulo, por mais que não estivesse disputando o título, tinha essa possibilidade, essa briga por vaga na Libertadores, enfim. Foi algo que também foi fundamental para se pautar a escolha pela Vila Belmiro. O acordo com o Santos é uma mera formalidade. Lembrando que o Santos bateu na porta do São Paulo 2024 inteiro. O Santos queria, porque queria fazer um jogo da Série B no Morumbi, com o grande público, para atender os seus torcedores da capital, toda aquela questão de sempre que a gente vai perder tempo aqui falando, porque não interessa mais para eles do que para a gente, propriamente dito. E o São Paulo recusou todas, né? O São Paulo rejeitou todos os tipos de acordo que seja. O São Paulo já tinha esse acordo costurado com o Brasília. O São Paulo já tinha essa questão do brinco de ouro, né, para jogar, caso fosse últimas rodadas, enfim. O São Paulo não achou, vamos dizer assim, economicamente muito atrativo jogar na Vila Belmiro. Agora não, agora a coisa mudou. Como eu disse, teve essa pressão das organizadas, falar, meu, joga na Vila Belmiro lá, que é perto, que faz barulho. Brasília foi um saco, Brasília não valeu de nada. E Campinas é um lugar, por mais que São Paulo tenha muita torcida ali naquela região, que o torcedor da capital não vai. Engraçado, porque a distância da capital para Campinas e para Santos é a mesma, e os custos são os mesmos, né? O custo de pedágio para você ir para Campinas ou ir para Santos é o mesmo, né? Só que existe toda essa mística, essa aura em torno do Santos, da Vila Belmiro, que no fim, né? E também, como eu disse, o São Paulo não queria pagar aluguel. E é melhor, né? O São Paulo entende que o Guarani cobra caro. Né? Então, tudo isso influenciou. Tá certo? Então tá aí as explicações por que a Vila Belmiro. Muita gente pergunta por que a Vila Belmiro? Por que o São Paulo gosta, que o São Paulo quer jogar na Vila Belmiro? Tá aí tudo que a gente conseguiu apurar sobre o assunto, tá certo? Já sabe, segue a gente aí nas redes sociais, segue a gente aqui no YouTube, no Facebook, dependendo de onde você estiver vendo. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Vai ter vídeo sobre essa questão do Pinote, das eleições, né? O Pinote está surgindo como um nome forte aí do grupo político do Casares para concorrer. Nós vamos contar direitinho para você aí, talvez hoje ainda nessa segunda-feira ou talvez amanhã cedo. Vamos ver o que acontece no decorrer aí, né, dessa belíssima segundona. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem, né? Fiquem bem, sejam felizes e vamos se amar. Eu gosto de. Onde que eu vi? Eu vi um canal que o cara fala isso. Vamos se amar. Vamos se amar. Mais amor, menos ódio, mais alegria. Beijo. Tchau.